E aí pessoal, eu sou Augusto Salgado, professor e cientista social, e depois de uma pausa de quase um ano, voltamos ao Capital. Bem-vindos ao Salgado Social. Pois bem, pessoal, fizemos uma pausa de mais de um ano pro Marx, né? E nessa pausa a gente fez uma rotação, como eu sempre tenho feito, entre Durkheim, Marx e Weber. E agora a gente deu uma pausa na série do suicídio do Weber e estamos voltando ao Capital do Marx. Esse vídeo faz parte da série onde eu leio o Capital capítulo por capítulo e explico o que eu entendi. Se você não viu os outros vídeos, vai lá ver, porque nós estamos iniciando o capítulo 10, que é o conceito de mais valor relativo. E como vocês podem ver, esse livro é um tronco, já foi boa parte do Capital, então vejam os outros vídeos, mas essa série vai ser longa, até porque eu sou o livro 1, a gente ainda tem o livro 2 e 3 para ver, porque tá aqui. E eu estou me propondo a fazer uma odisseia de divulgação científica aqui na internet brasileira. Na moral, eu mereço esse like. Olha o tamanho disso, olha o tamanho disso aqui de novo. Me dá um like, se inscreve, ativa o sininho, considere apoiar o canal. Temos o Apoia-se, a lojinha de livros e o grupo interno de estudos de sociologia. Olha lá. Bom, vamos lá? Vamos retomar? O Marx começa retomando que o tempo de trabalho necessário é constante, ou seja, o tempo que um trabalhador precisa trabalhar para produzir o equivalente de valor necessário para sua sobrevivência é o mesmo em um certo contexto histórico. Para ficar claro, eu vou estabelecer que esse tempo é de 8 horas, ou seja, um trabalhador produz valor o suficiente para sobreviver em 8 horas de trabalho. Isso depende de uma série de fatores, como os meios e as capacidades produtivas da época, mas nós já falamos disso e eu não vou me aprofundar para não me repetir. Se você não sabe o que eu tô falando, sério, veja os outros vídeos da série. Mas a jornada de trabalho é variável e será de onde o capitalista irá extrair a mais-valia ou mais valor, dependendo da tradução. Se a jornada do trabalhador for de 12 horas, o capitalista embolsa 4 horas de mais-valia. Se for de 16 horas, embolsa 8 horas e assim sucessivamente. Acontece que essa não é a única forma de expandir o mais-valor. Vamos lembrar, o salário a ser pago deve ser o suficiente para o proletário ter prole, ou seja, se sustentar e sustentar seus filhos para que possam substituir os pais no futuro. Nisso entra moradia, educação, alimentação e tudo aquilo que envolve a sobrevivência e reprodução. Vamos considerar que a jornada de trabalho é limitada a 12 horas, garantido por lei. E que haja fiscalização, porque só ter lei não significa nada, tem que ter fiscalização. Melhor ainda, não apenas fiscalização, melhor que haja uma organização sindical para pressionar o patrão criminoso. Vamos considerar que isso está estabelecido. Nesse caso, estamos num sistema em que 8 horas são o trabalho necessário e 4 são mais-valia. Mas acontece que o valor necessário para a reprodução do proletariado, ou seja, o salário mínimo, pode variar. Salário mínimo no sentido necessário para garantir essa reprodução. Se ocorre um avanço técnico que resulta no barateamento da comida, da moradia ou qualquer outra coisa que compõe o necessário para a sobrevivência e reprodução do proletariado, acontece que agora pode-se dispor de menos tempo para o trabalho necessário. Eu vou dar um exemplo simplificado para ilustrar melhor. Considere que uma pessoa precisa comer X gramas de uma alimentação variável que supre a sua necessidade nutricional diária. E para produzir esses alimentos são despendidos 2 horas de trabalho ao todo. Mas ocorreu uma invenção de um adubo muito eficiente e agora a produção da mesma quantidade de alimento ocorre em 1 hora. Nesse caso, agora o trabalhador precisaria trabalhar por 1 hora para produzir o valor necessário para obter comida. Ou seja, o trabalho necessário reduziu. E a gente pode extrapolar esse exemplo para todas as áreas que englobam a sobrevivência e reprodução do trabalhador. Nós teremos que os avanços técnicos reduzem o trabalho necessário de 8 horas para 4 horas. Mas a duração da jornada de trabalho não necessariamente muda com a redução do trabalho necessário. Acontece que das mesmas 12 horas, agora 4 serão trabalho necessário e 8 vão para mais-valia. O Marx está colocando que o avanço técnico não melhora a vida do trabalhador, mas sim intensifica a extração da mais-valia. O trabalhador vai continuar trabalhando as mesmas horas e vivendo da mesma forma. E isso se manifesta na forma de redução salarial, acúmulo de funções, precarização do trabalho e outras alternativas de exploração. O mais-valor obtido pelo prolongamento da jornada de trabalho chamo de mais-valor absoluto. O mais-valor que, ao contrário, deriva da redução do tempo de trabalho necessário e da correspondente alteração na proporção entre as duas partes da jornada de trabalho, chamo de mais-valor relativo. Então Marx propõe 2 formas de mais-valor. Uma absoluta, que ocorre quando a duração da jornada de trabalho aumenta, e outra relativa, quando o tempo de trabalho necessário reduz. Então a absoluta é quando, ao invés de você fazer uma jornada de 12 horas, você passa a fazer 16, e a relativa é quando, ainda nas 12 horas, o tempo de trabalho necessário reduz. Ou seja, antes você trabalha
trabalhava 8 horas para você produzir o que era necessário para sua sobrevivência. Agora, com os avanços técnicos, o trabalho necessário reduz e agora basta trabalhar 4 horas para você produzir o trabalho necessário para você sobreviver. Mas como você manteve a sua jornada de trabalho, o que aconteceu foi um aumento da mais-valia relativa, ou seja, o patrão que antes lucrava 4 horas, agora passa a lucrar 8 horas. E quanto essa redução do trabalho necessário, ou seja, do valor da força de trabalho, ele vai colocar mais uma coisa. Para reduzir o valor da força de trabalho, o aumento da força produtiva tende a afetar os ramos da indústria cujos produtos determinam o valor da força de trabalho. Naturalmente, a mercadoria mais barata diminui o valor da força de trabalho apenas por tanto, isto é, na proporção em que essa mercadoria participa na reprodução da força de trabalho. Camisas, por exemplo, constituem meios necessários de subsistência, mas apenas um dentre muitos. Seu barateamento reduz apenas o gasto do trabalhador com camisas. No entanto, a totalidade dos meios necessários de subsistência compõe-se de várias mercadorias. Cada mercadoria constitui uma alíquota do valor da força de trabalho. O Marx está colocando que o que compõe o valor da mão de obra e no final vai compor o valor do salário é um valor variável e pode ser explorado para obtenção de mais-valia. Então, o avanço técnico reduz os salários. E ainda tem mais uma coisa: o avanço técnico permite a um burguês uma espécie de mais-valia excepcional, ao burguês específico que obteve aquele avanço primeiro. Por exemplo, se considerarmos uma mercadoria que demora 8 horas de trabalho para ser produzida, mas um certo burguês consegue uma forma de produzi-la em 6 horas, ele poderá vendê-la mais baixo que o preço da concorrência e com isso dominar o mercado, a ponto de pressionar os outros produtores a aplicar essa nova forma de produção para conseguir se manter competindo, se manter vendendo aquela mercadoria. Ou ele poderia manter o preço antigo e ganhar mais dinheiro produzindo a mesma mercadoria, vendendo pela mesma quantia, mas gastando menos na produção. Em termos mais teóricos, o burguês consegue reduzir o valor relativo da mercadoria que vende, mas como o comércio é feito em valor equivalente, ele ganha diferença em mais valor. Vídeo de valor equivalente, valor relativo já está feito aqui na série. Vou deixar aqui embaixo, aqui no card. Acontece que quando um capitalista descobre um novo meio de produção, é questão de tempo para que outro acompanhe e basta que um abaixe o preço, que a pressão por competitividade vai fazer com que todos os outros abaixem o preço também, ou saiu do mercado. Então, de duas uma, o burguês que obteve o avanço tecnológico, ou ele vai manter o mesmo preço e conseguir mais lucro, uma mais-valia excepcional, vendendo no mesmo valor de mercado, mas gastando menos dinheiro para a produção, ou ele vai abaixar o preço da mercadoria e tentar dominar o mercado, pressionando os outros concorrentes a aplicar aquela tecnologia também, que o burguês pode acabar conseguindo lucrar vendendo essa tecnologia para eles. Portanto, o avanço tecnológico é bem lucrativo para o burguês. E claro, isso no mercado ideal e justo. Existe uma série de práticas que distorcem o jogo, mas o Marx não está preocupado com isso agora. Ele está descrevendo os mecanismos de extração de mais-valia no mercado capitalista competitivo, que é um recurso teórico que o Marx usa muito aqui no Capital. Ele cria umas condições seguras e justas do mercado capitalista para analisá-lo e daqui a gente consegue extrapolar para as distorções, mas ele está dando uma teoria geral. Os casos individuais a gente vai provavelmente ver depois. O trabalho excepcionalmente produtivo atua como um trabalho potenciado ou cria, no mesmo tempo, valores maiores do que o trabalho social médio do mesmo tipo. O capitalista que emprega um modo de produção aperfeiçoado é, portanto, capaz de apropriar-se de uma parte maior da jornada de trabalho para o mais trabalho do que os demais capitalistas no mesmo ramo de produção. Por outro lado, esse mais valor adicional desaparece assim que o novo modo de produção se universaliza e apaga essa diferença entre o valor individual das mercadorias barateadas e seu valor social. E para finalizar o capítulo, o Marx explica a aparente contradição do fato de o capitalista enriquecer pelo valor de troca das mercadorias produzidas em sua fábrica, mas, ao mesmo tempo, disputar com outros capitalistas pela redução desse mesmo valor de troca. Acontece que os salários, o valor da força de trabalho, depende dessas mesmas mercadorias. Ou seja, conforme os preços das mercadorias caem, cai também o preço do salário. O desenvolvimento da força produtiva do trabalho no interior da produção capitalista visa encurtar a parte da jornada do trabalho que o trabalhador tem de trabalhar para si mesmo, precisamente para prolongar a parte da jornada de trabalho durante a qual ele pode trabalhar gratuitamente para o capitalista. Ou seja, os avanços técnicos reduzem tanto o valor dos salários quanto o trabalho necessário, mas as jornadas de trabalho permanecem inalteradas, assim aumentando a mais-valia relativa, pois o trabalhador trabalha a mesma jornada de 12 horas, mas dessas é reduzida de 6 para 4 horas ou 8 para 4 horas a quantidade de trabalho dedicadas para produzir o necessário para o seu sustento, além de ocorrer a precarização e redução salarial. Muito pesado, bom demais. Por isso que o uso de inteligência artificial, como o ChatGPT,
GPT ou outros avanços técnicos não significam melhoria na condição de vida dos trabalhadores, mas sim um aumento na mais-valia. Por isso também que estão surgindo propostas de redução da jornada de trabalho. Assim como na Europa do século XIX, os avanços técnicos reduziram o tempo de trabalho necessário, expandindo a mais-valia relativa e assim reduzindo essa jornada de trabalho de 16 para 12 horas e depois de 12 para 8 horas, é possível reduzir ainda mais a jornada de trabalho sem eliminar a mais-valia. Isso, claro, de acordo com os teóricos marxistas. A jornada de trabalho é uma escolha entre o que é mais importante, a qualidade de vida do trabalhador ou mais lucro para o capitalista. E nem se está discutindo o fim do lucro, apenas a redução. O burguês ainda vai ganhar sem trabalhar, só vai ganhar menos, enquanto o trabalhador ainda vai trabalhar, só vai ter tempo para viver além do trabalho. Bom, encerramos o capítulo e melhor parar por aqui. Dúvidas e correções? Mandem aqui embaixo nos comentários. Eu tô realmente a fim de me aprofundar na obra e para isso eu preciso da ajuda de vocês. Então pode mandar, eu respondo boa parte. Muito obrigado, pessoal.